Bem-vindos a mais um episódio do Igarapod, podcast do Portal Amazônia. E hoje eu tô com dois ilustres convidados, que é o Samuel Cunha Braga e o Lucas Castanhola Dias. Eu vou fazer um breve resumo aqui do currículo deles, mas depois, é claro, eles vão se apresentar. O Samuel ele é graduado em Biotecnologia pela UFAM, Universidade Federal do Amazonas, membro do grupo de pesquisa em Morfologia de Animais Silvestres e do grupo de pesquisa em Sanidade e Imunologia de Peixes. Possui experiência em Morfologia de Organismos Aquáticos, com ênfase em estudos histológicos, voltados para arraias de água doce. Atualmente é discente do programa de mestrado de pós-graduação em Biologia de Água Doce e Pesca Interior. Já o Lucas é graduado em Ciências Biológicas e servidor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Atualmente integra o corpo docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Biologia de Água Doce, Pesca Interior, desenvolvendo pesquisas na linha de toxinologia de peixes. E entre 2018 e 2022, exerceu a função de gerente do Laboratório Temático de Microscopia e Nanotecnologia, coordenando atividades de rotina laboratorial e projetos multiusuários. Vocês têm currículos muito extensos. E o programa de hoje vai falar sobre arraias de água doce. Eu queria saber de vocês como é que surgiu o interesse em estudar, em se aprofundar sobre esse tema. Como é que vocês chegaram... Estudo arraias de água doce hoje. Como é que foi esse processo? Pode começar. Então, a minha vida na biologia, ela começou muito no ensino fundamental, quando eu tinha uma professora de reforço, que na época ela era bióloga, e eu comecei a ver as coisas que ela estava estudando naquele momento, tipo, uma matéria só sobre vertebrados, uma matéria só sobre peixes, e eu comecei a me interessar pelo tema. E depois no ensino médio, quando eu ingressei, eu vi na disciplina, né, de biologia, aí foi me interessando, aí foi quando eu decidi, no PSC, quero fazer biologia. E ingressei na universidade, comecei a fazer estudos voltados a peixes em geral. Meu primeiro estágio foi com tambaqui. Aí depois nisso, ingressei no INPA como servidor, ingressei no doutorado lá para 2021, e foi quando eu desengavetei com o meu orientador um projeto sobre arraias, que era o que eu queria entrar, na época eu queria entrar no doutorado. Aí nisso as arraias elas abriram portas para mim. Então foi por conta delas que eu consegui, por exemplo, fazer um estágio no Butantan. Então, meu 2024 também, eu fiz um estágio onde eu fiz toda essa parte de toxinologia lá no Instituto Butantan. Em seguida, também consegui a oportunidade de viajar para a Noruega para poder continuar a minha linha de pesquisa do doutorado. E, início desse ano, consegui finalizar o doutorado com honras. E agora, já recentemente assumi o cargo de professor docente, de membro do corpo docente do programa de pós-graduação em Biologia Aquática, e a gente está aí desenrolando a pesquisa com arraias. E você, Samuel? Então, a minha história com essa área da ciência, da biologia, né, ela surge desde quando eu era uma criança, né? Acho que como grande parte das crianças atualmente é apaixonada por animais, né? E aí, durante a escola, estudando ciências e depois no ensino médio, estudando biologia, né? Aí surgiu um interesse de seguir na área mesmo, né? E aí, durante esses cursinhos preparatórios, né? Minha professora, ela me estimulava muito. A professora Marcela, aliás. Ela me estimulava muito, falando que eu tinha jeito, que eu podia seguir na área, né? E aí foi que eu decidi fazer, botei no PSC para fazer biotecnologia. E aí, a partir do momento que eu entrei na UFAM, que eu ingressei, meu primeiro estágio foi trabalhando com larvas de peixe, né? E aí, depois disso, me apaixonei pela histologia, que é o estudo dos tecidos. E eu juntei o útil ao agradável, né? Peixes e histologia, acabei caindo de paraquedas para trabalhar com as arraias, né? E aí fiz iniciações científicas estudando a pele da arraia, órgãos reprodutivos. Atualmente, no meu mestrado, eu trabalho com a capacidade regenerativa, a regeneração tecidual em arraias de água doce, né? Mas acabei fazendo trabalhos secundários com outros órgãos, ainda com arraias, né? Trabalhando com fígado, com brânquia, com tubo digestório. Então, tudo isso aí acabei realmente mergulhando de cabeça nesse universo das arraias de água doce. O que diferencia o estudo de arraias de água doce para outras espécies, tanto de água doce, tanto até para as arraias de marinhas de água salgada? Então,
As arraias marinhas, quando a gente fala, por exemplo, de toxinologia, hoje em dia se sabe que as arraias de água doce, ela tem um veneno muito mais potente do que as arraias marinhas. É, é uma dor mais persistente. Hoje em dia a gente vê que o veneno da arraia, ele é um veneno necrótico. Existem trabalhos já feitos pelo Tropical na época de 2016, mostrando sobre o atendimento tardio de pacientes que tiveram um acidente com esses animais. Isso não é de água doce? Só com arraias de água doce, só com arraias daqui da região do Amazonas. E nisso você via, tinha paciente que tinha pé amputado, dedo amputado, justamente por conta desse potencial necrótico, diferente das arraias marinhas. É também um veneno inflamatório, causa uma dor intensa, mas não tanto quanto as de água doce. E também as arraias de água doce, como elas estão muito restritas, existe meio que uma pressão seletiva e faz com que o seu veneno ele seja mais derivado, ele seja Mais específico, você? não queria especificar a palavra, mas é um veneno mais complexo, digamos assim. Apesar da gente ainda estar nesses processos de fazer a caracterização química, saber quais são as proteínas presentes nesse veneno, mas o que você sabe que é diferente e sabe que os de arraia de água doce, eles são mais potentes. E aqui na região amazônica, a gente pode encontrar que espécies? Elas são muito endêmicas de bacias específicas aqui do Amazonas? Ou elas são encontradas ao longo Então, a gente da consegue bacia? encontrar as arraias de água doce por quase todos os países da América Latina, com exceção do Chile. Chile, do Equador? Não. Chile, esqueci agora. Mas Chile não tem arraia. E também água doce, a gente acha arraia hoje em dia na Indonésia, por conta de aquarismo. Porque aqui tem Barcelos, né, que é um grande polo de exportação de peixes ornamentais. E lá ali pela região da Ásia, eles também gostam muito de fazer aquarismo com raias de água doce. Então lá eles têm alguns padrões de raias diferentes, eles misturam, fazem híbridos. E às vezes, por conta dessas fazendas, dessas criações, pode ser que uma raia vá para um lago, vá para um outro rio. Inclusive já tem uma população de raias amazônicas bem estabelecidas no Rio Bratas, da Indonésia. Isso prejudica também Não, prejudica a fauna local. a fauna, a flora local e faz com que aconteçam os acidentes fora daqui da região amazônica, por exemplo. Acidentes que são típicos da nossa região, aliás, fora da América do Sul. São acidentes que são típicos da nossa região e lá eles não vão... Se aqui a gente já tem uma dificuldade com o tratamento, agora imagine lá que não era algo que é endêmico, né? Não é algo que é comum. Que é algo que eles não têm, assim, especificidades das Isso. espécies. Enfim, e aqui, quais são as mais encontradas? Então, aqui a gente tem 6 espécies que ocorrem aqui na bacia. Tem uma que ela é amplamente distribuída, que é a arraia motora, a gente vai ter no Paraná, Tocantins, no Amazonas. Tem uma que é muito utilizada para aquarismo, o Choroidere, a Wallacei, que é o objeto do nosso estudo, também utilizada. Tem Orbigny. Sabe coisa? Bom, acho que é importante ressaltar também que aqui na região amazônica, não só Manaus, né, mas a Amazônica como um todo é onde tem a maior biodiversidade de arraias de água doce, que a gente chama de potamotrigoníneos, né? Que tem mais ou entre 22 espécies. Né? E aqui na nossa região, vamos dizer assim, de Manaus, né, a gente pode ter... Na verdade, tipo, Manaus aqui, Barcelos, né? Vamos deixar esse aspecto aqui no estado do Amazonas, né? Potamotrigon alacei, que é a arraia cururu, que é a menor arraia de água doce atualmente conhecida. Como o Lucas falou, a arraia motoro, que ela está distribuída praticamente em todas as bacias hidrográficas da América do Sul. Paratrigon ereba, que é aquela arraia gigante, né? Que às vezes já teve relato de que ela não passa nem... Ela não cabe nem numa mesa de plástico, naquela mesa de bar, ela fica esparramada, abre toda. Potamotrigon strodere, Potamotrigon scobina, constelata... eu falei Orbigny. Não, eu falei Orbigny. Plesiotrigon uamei, Plesiotrigon nana, tem Heliotrigon também, se eu não me engano. Então,
Só aqui, assim, nessa região aqui do São estado do essas Amazonas. cerca de 22 espécies. Mas assim, não, 22 na Amazônia inteira. Entendi. Né? Porque a Amazônia não é restrita só... Aqui é o Brasil. Isso, outros é. países. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta e a gente estava falando sobre a distribuição das principais espécies de arraias aqui na Amazônia. Vocês podem falar um pouco sobre os comportamentos delas? Por exemplo, o comportamento reprodutivo, como é que funciona o processo reprodutivo da arraia de água doce? Tá, então, os elasmobrânquios, né, que é um grupo que inclui tubarões e arraias, eles têm um comportamento muito peculiar que durante o ato da cópula, o macho, ele morde, ele agarra a fêmea para poder inserir um órgão copulador, que diferentemente dos peixes ósseos, né, como o tambaqui e o jaraqui, as arraias, elas têm um par de órgãos copuladores que são os claspers, né, que graças a esse órgão ela pode fazer a fecundação interna, né, e o desenvolvimento interno Então, é também. Né? fecundação que nem gestacional. É isso, é Gestacional. análogo ao que Análogo, acontece entendi. com nós humanos, entendeu? Só que no caso a arraia ela vai ter 2 úteros, né, e o desenvolvimento ocorre todo lá. E aí essa questão reprodutiva, né, acho que vale também ressaltar que a reprodução das arraias está fielmente relacionada com o ciclo hidrológico dos nossos rios, né? Durante o período de enchente, né, quando inicia a cópula, e vou usar como exemplo a Potamotrigon alacei, né? A gestação dos indivíduos 3 meses e durante o período de seca é que tem o nascimento dos filhotes, né? Entendi. Que pode nascer de 1 a 5, né? Tá aí essa questão do desenvolvimento embrionário desses indivíduos, né? E aí acho que é interessante o Lucas falar também sobre essa questão dos acidentes, de como as arraias ficam na... Então, como as Substrato. arraias elas estão intimamente ali ligadas com o substrato, devido ao seu hábitat bentônico, elas são envolvidas nesses acidentes, e onde elas são... Um banhista tá por ali... Isso na mais em praia. período de seca, na estiagem, ou tanto faz? Os acidentes acho que eles acontecem mais no período de seca, que é quando tem as praias, Aham. quando tem ali uma parte ali do igapó, com os pescadores. Então, quando o pescador tá ali, ou então o banhista tá ali pisando na água, quando ela é tocada na região ali da nadadeira dela, na região do disco, aí ela faz esse movimento de chicote, onde ela pega e insere o ferrão. O ferrão, ele é retrocerrilhado. Tipo, então ele corta ao entrar e ele vai rasgando ao sair. Então, além da... Aí tem a questão da parte do veneno, onde vai ter a lesão mecânica e o veneno que vai potencializar a dor. E a dor, ela é, como eu falei, ela é desproporcional ao ferimento. Tanto é que, às vezes, a gente viraliza muito repercute muito no Instagram, por exemplo, tipo, vídeo de pessoa ali cutucando a raia, aí ela vai, trisca na raia e sente uma dor excruciante, Absurda. uma dor absurda. Tem vídeos no YouTube de um pescador, tipo, que ele... Quando eu vi assim, o vídeo, assim, nossa, acho que ele deve estar morrendo de vergonha, porque, tipo, Não parece que aconteceu nada, não né? via o riscado do pé dele. Só que ele tava assim, Uma dor com uma dor, absurda. só que ele tava com vergonha de gritar, ele tava, tipo, segurando. Todo ferrão de arraia, ele tem uma, sei lá, substância tóxica não, venenosa, digamos, ou são específicos? Então, uma das coisas que a gente viu no doutorado, e a gente mostrou já em trabalhos anteriores do meu grupo de pesquisa, é que tanto o dorso quanto o ferrão, eles vão produzir toxinas, vão produzir coisas que vai ter essa indução de dor. E também no dorso das arraias, muitas espécies elas também têm esse dentículo dérmico. Então, quando se de repente aquela arraia, ela ferrou um outro animal, aquele ferrão caiu, porque é um ferrão que sempre está ali, sempre está crescendo. Aquele ferrão caiu, se ela não tiver ferrão, mas se tiver aqueles dentículos dérmicos, você pisar nela e se arranhar, e aquele veneno ser inoculado, você vai sofrer com as consequências do envenenamento. Você vai sentir dor, vão ter os efeitos sistêmicos ali acontecendo. E quais são os próximos passos? Sei lá, ela inoculou o veneno. E Aí hoje existe em um dia, tratamento? não tem um protocolo bem estabelecido como a gente tem, por exemplo, para
abelhas, para serpentes, porque a OMS ela preconiza que acidentes com animais venenosos você tem que tratar com soroterapia. E a gente não tem soro para arraia, diferente de abelha, aranha, serpente. Então, o tratamento ele é de acordo com os sinais que o paciente apresenta. Os Então, sintomas, né? isso. Por exemplo, se tem dor, você faz controle de dor com uma analgesia. Já vi em casos de, lá em Santarém, por exemplo, fazer bloqueio anestésico para dar um conforto para o paciente, porque a dor era muito excruciante. Aí, geralmente, se dá um antibiótico para evitar infecções secundárias e, e limpar a ferida, porque é um ambiente muito contaminado, né? Você está ali naquela água, tem as bactérias, tem a microbiota ali presente, tanto no Local. ferrão quanto no dorso, que também que vão auxiliar no processo inflamatório. Nas pesquisas de vocês descobriram ou entenderam algum fato curioso, alguma coisa pouco conhecida pelas pessoas relacionadas a raias? Eu acho que o principal, assim, voltado para essa minha área, né? Voltando a essa questão do comportamento reprodutivo, né? As arraias acabam literalmente excisionando, tirando um pedaço durante a cópula, né? Mordendo. Mordendo, né? E aí, que chamou a atenção porque esse tecido, novamente, ele cresce depois, né? Mas a gente queria saber se de fato regenerava ou se era um tecido que cicatrizava, né? E uma curiosidade é que as arraias, elas são peixes cartilaginosos. Ou seja, que o esqueleto dela é completamente composto por tecido cartilaginoso e não tecido ósseo, né? E o tecido cartilaginoso em nós, mamíferos, ele tem uma baixa capacidade de regenerar, Regeneração. né? Então, o que acaba dando um problema na medicina atual, voltada para osteoartrite, enfim. Mas, curiosamente, nas arraias de água doce, pelo menos na espécie que eu estudei, né, Potamotrigon alacei, ela tem a capacidade de regenerar o tecido cartilaginoso. Como é que foi feito esse processo de entender isso? Durante o meu mestrado, né, eu mantive 12 indivíduos em laboratório, né, e aí a gente, com o auxílio de um punch dermatológico, né, que é usado para tirar a biópsia, a gente fez 2 lesões no disco dela, né, claro, com o animal anestesiado, seguindo todos os protocolos éticos. E aí, com o passar do tempo, por exemplo, depois de 24 horas a lesão, 48 horas, 7 dias, 20 dias, né, por aí vai, a gente foi coletando essas biópsias e foi analisando. Então, eu vi em escala temporal como que ocorre a regeneração tecidual, né? Intervalo de quanto tempo? Intervalo de quanto tempo? O máximo foi 90 dias, né? 3 meses, né? Então, eu mantive esses indivíduos arredondando aí quase 4 meses em laboratório acompanhando, né? E aí a gente viu que não regenera só cartilagem, mas também tecido muscular, e de uma maneira que seja quase imperceptível entre a diferença em um tecido regenerado e um tecido íntegro. O que chamou muita atenção, que pode servir como base, né, para possíveis aplicações biotecnológicas voltadas para a medicina regenerativa. Mas isso, claro, tem que ser ainda Tem que ter muito mais. muito estudado. Eu mostrei essa como funciona. regeneração, ela se aplica também ao ferrão? As arraias de água doce, claro, quem tem mais propriedade para falar isso é o Lucas, mas elas podem ter de 1 até 4 ferrões. É como se fosse uma unha, né? Então, a partir do momento que cresceu um, ele cai, já tem o outro já ali engatilhado para sair, entendeu? Quando eu mantive a raia em laboratório, eu tive uma que chegou a ter 3 ferrões, né? E ela foi saltando aos poucos. Então, isso que é... Dente também da raia, vai sempre estar nascendo, sempre está caindo, sempre... E uma curiosidade, porque eu e o Matheus, a gente usa a mesma ferramenta e trabalhamos com o mesmo tipo de tecido, que é tecido de pele. Mas só que os nossos trabalhos, eles são muito diferentes justamente nesse ponto. Eu sempre voltei muito para a parte de toxinologia e acidentes, e deles sempre foi nessa parte de regeneração. Mas esse nosso tipo de pesquisa, na ciência a gente chama de pesquisa de base. A gente descreve mecanismos, como acontece. E existe a ciência aplicada. A ciência aplicada, por exemplo, é você pegar por exemplo, um farmacêutico que já, por exemplo, leu os nossos trabalhos e teve essa percepção. Nossa, a raia, ela regenera muito bem cartilagem. Então, Como a gente pode aplicar como a isso? gente pode aplicar? Vamos aqui desenhar drogas.
Tanto é que uma das coisas que eu fui fazer no doutorado lá na Noruega era isso. Era basicamente o drug discovery. Vamos ali estudar aquele veneno para saber quais são as proteínas, quais são as moléculas que ali existem e saber o seu papel biológico. Tanto é que é numa dessas pesquisas, com veneno, por exemplo, que a gente descobre um novo medicamento. Como, por exemplo, os inibidores de GLP-1, que é a semaglutida, o Ozempic. O Ozempic ele veio a partir de veneno de lagarto. Ou então o captopril, por exemplo. O captopril ele veio a partir de um veneno de jararaca. Então, essas pesquisas, elas são feitas justamente para entender como a É. gente pode aplicar essas toxinas. Gerar subsídio para para seres humanos. pesquisas mais aplicadas. Entendi. Tá muito bom o papo, agora a gente vai para mais um intervalo, mas não sai daí. Estamos de volta e a gente estava falando sobre como o estudo de arraiais de água doce pode ser útil para aplicar, pode ser ciência aplicada, né? Sendo utilizado em diversos setores da nossa sociedade. Mas voltando para a questão de acidentes, existem tipos de acidentes específicos com arraiais, locais que esses acidentes podem acontecer com mais frequência, em área de igapó, em áreas mais interioranas, ou aqui também na região de Manaus acontece, enfim. Quais são essas regiões? Então, as arraias, elas estão muito bem distribuídas aqui no nosso contexto da Amazônia, né? Nos rios, né? Tem a arraia que está fielmente relacionada aos igapós, são as áreas de florestas alagadas por águas negras, né? Que é a Potamotrigon alancea, a arraia cururu, né? Em áreas de praia, né? Tem arraias que tem mais afinidade com esse local, que é a Potamotrigon urbigni, Potamotrigon schroederi. Tem a arraia também que está no canal principal do rio, que é a Paratrigon aereba. E como que ocorrem esses acidentes, né? De maneira geral, a pessoa está na praia, vai tomar um banho de praia e acaba pisando no disco da arraia e leva a ferroada, né? E uma coisa que acontece também é quando os pescadores acabam pescando sem querer esses indivíduos, né? E bota na canoa, né? Mas tem alguma explicação específica? Porque elas ficam bem no fundo? É porque tem diferentes métodos apetrechos de pesca, né? A arraia pega em malhadeira. Eu já peguei a arraia em malhadeira, né? Ela é difícil, mas acontece. Mas onde mais acontece é no espinhel, que é um anzol de fundo. Ele tem um pezinho, né? Um chumbo, ele cai e fica um anzol lá e ela vai lá e pega. Entendeu? E aí, isso geralmente usam o espinhel também, que fica boiando, né? Usam para pegar tambaqui também, mas acaba pegando a arraia também. E aí a pessoa pega, não tem o manejo, né? Adequado. A maneira correta, né? Acaba sendo ferroado. Mas uma coisa que acontece muito também é os pescadores, quando eles veem uma arraia, a primeira coisa que eles fazem é pegar o teçado e, infelizmente, cortar a cauda. O ferrão. Não, é nem o ferrão, é a cauda inteira. Eles amputam o animal e jogam de volta para a água, entendeu? E isso é prejudicial para ela em que nível? Com certeza, né? Porque a arraia não é um animal agressivo. Ela não vai, você não tá nadando, ela vai lá e te acerta uma ferroada. Não, ela o ferrão é uma estrutura defensiva, estritamente ela só defensiva. vai usar para se defender. Isso. Tanto é que, por causa dessa estrutura, né, as arraias não têm ainda um registro certo, registro científico de que as arraias têm predadores naturais. O que tem na literatura são esses grandes predadores, como, por exemplo, o jacaré-açu aqui na Amazônia e o jacaré do papo amarelo, mais para a região sul, né, que eles têm tentativas de predação em arraias. E quando pegam a arraia e cortam a cauda dela e devolvem, como que ela sobrevive? Em que isso prejudica ela, de fato, na sobrevivência, né? Assim, nas conversas anteriores que a gente estava tendo, né, as arraias, na verdade, os elasmobrancos, é conhecido que eles têm esse comportamento agressivo, né, muito relacionado a lesões. Por incrível que pareça, a grande maioria dos indivíduos consegue cicatrizar aquela lesão, né, aquela amputação. E, claro, acho que é exigir demais do animal, que ele vai crescer de novo a cauda e o ferrão cicatriza. E uma coisa que eu já observei, que é um estudo que vai sair ainda, é que ela, como maneira de compensar a ausência do ferrão, ela cria quase como que um porrete cheio de dentículos dérmicos, que é como se fossem as escamas dela, né? E claro que não vai exercer a mesma função que o ferrão, né? Mas, como o Lucas estava falando, né? Até com o próprio arranhão do dentículo, né? Acaba tendo aí o contato com as toxinas, vai ter ação inflamatória. Então, é uma coisa
É uma adaptação que ela conseguiu fazer, né? Em comunidades assim mais isoladas aqui no interior, tem costume de comer a arraia? Ou é uma coisa assim mais Sim. isolada? Não, sim, as pessoas comem, as pessoas fazem muqueca de arraia. Muito Nossa. bom, inclusive. É, mas aí geralmente o ribeirinho, quando ele vai preparar uma arraia, ele já remove o couro, trata ela, limpa. Não tem Geralmente se nenhum come, risco. come só o disco. Só o disco. Agora aquela parte onde tá Todos os órgãos os dela. órgãos, as vísceras, não se consome. Não. Entendi. Eu acho que é interessante falar também essa questão do consumo. É, As arraias, elas são elasmobrânquios, e os elasmobrânquios, eles têm uma peculiaridade que acaba influenciando no status de conservação desses indivíduos. Que o que que é? Eles têm um crescimento muito lento. Eles têm uma maturação sexual, ou seja, quando eles estão aptos a reproduzir, é lento também. Por exemplo, uma espécie que é muito consumida aqui no estado do Amazonas, a Paratrigon aereba, né, que é a arraia gigante. Ela é estimado que a maturidade sexual dela é alcançada com 35 anos. Nossa, muito tempo. Por outro lado, a arraia cururu, que é a menor arraia de água doce, que é a espécie que eu e o Lucas estudamos, 2 anos, maturação sexual. E aí Então tem essa tem essa diferença variação grande muito e se coloca no lugar do ribeirinho, né? Ele vai preferir comer pegar uma arraia grande que vai servir não só para a família dele, mas para a comunidade, né? Sim. Do que pegar uma arraiazinha pequena. Você tinha comentado que ela não tem predadores naturais. Não então tem. isso, de certa forma, é Ó, compensado. tanto é que essas arraias grandes, elas já têm um ferrão já vestigial. Vestigial. Porque quando você pega um animal que está mais ali, está mais isolado, como por exemplo a arraia cururu, você vê uma relação entre o ferrão e o diâmetro do disco. Ou uma motoro, que por exemplo já tem uma natação mais intensa, você vê que a própria espessura da cauda dela É é muito maior e o ferrão dela também é mais robusto. Agora, em compensação, a... Ai, fugiu agora o nome. A areba. A Ireba. A Ireba é uma... Como ela está muito ali no meio do rio, nadando ali com a correnteza, ela não tem uma cauda muito musculosa. E, consequentemente, o seu ferrão é Mas vestigial. Quase que Da vestigial. mesma forma, a gente observa isso nas arraias marinhas. A Manta Ray, né, que é aquela arraia do Procura do Nemo, ela é uma arraia sem ferrão. que ela se locomove. Só ela né? comove ali, ela leva os alunos para passear no dorso dela. As arraias daqui, elas tendem a se locomover a grandes distâncias ao longo da vida ou elas costumam Não, ficar elas não são migratórias. mais no mesmo Não, elas ficam mais restritas ali local? naquela região. Tanto é que, naturalmente, a Wallacei, ela era mais restrita à região de Barcelos. Porém, devido ao aquarismo, devido a descartes irregulares, ela acabou caindo aqui próximo da região de Manaus. Então a gente já consegue achar populações de Wallacei aqui próximo da gente. Mas isso é prejudicial? Isso É bom, prejudicial ruim? porque aqui ela já nessa região do rio, ela é um animal exótico. Então ali ela pessoas está pegam competindo por recursos com outros Outras animais. espécies. Com outras espécies. Em que consiste a alimentação dela? As arraias, de maneira geral, né? Todas as arraias, elas se alimentam de invertebrados aquáticos e de peixes, pequenos teleósteos, né? Que são os peixes ósseos. Mas pelo fato de eu ter falado acho que foi nesse bloco, nem lembro se foi nesse, que as arraias, elas estão bem distribuídas, né? Foi. Então, como elas estão bem distribuídas, acaba não tendo uma competição. Uma grande competição. Exatamente. Mas veio nesses casos de Exatamente. irregular. Por exemplo, a Paratrigon, que é a gigantona, ela é uma espécie piscívora, se alimenta de peixes, ela fica lá no canal do rio. Agora a Potamotrigon alacei, que é a cururu, generalista, vai se alimentar de larva de inseto, camarão, pequenos peixes. A Urbigne, que está na praia, ela é uma espécie insetívora, vai se alimentar de insetos aquáticos. Então é muito similar? É. Mas então todo mundo muito bem segregado ali. Nesses espaços. Por exemplo, e quantas vezes não há... Quando tá bem essa mistura, pode acontecer uma coisa que acontece muito lá no Careiro, né? Lá no Careiro tem muito híbrido. Catalão também. Desculpa, Catalão. Lá no Catalão tem muito híbrido, né? Catalão fica onde? Do outro lado da Ceasa. Tá. Do outro lado da Ceasa. Aí, lá você vai ver, tipo, mistura de motoro com alacei. Tanto é que para estudos de genética de populações, por exemplo, ou estudos de... Eu quero estudar
Ah, o Holacei? Então, eu vou coletar ela aqui do catalão. Eu não tenho certeza se ela é uma Holacei, porque em Exato. algum momento ela pode ter tido uma linhagem que se Ter misturou cruzado com... com outras espécies e, Isso. enfim, se tornado híbrido. E a Motoro, por ser uma espécie que é amplamente distribuída no Brasil, na bacia hidrográfica, né, da América do Sul, acaba que tem uma... Não sabe ao certo se a Motoro que tem aqui na região norte é a mesma Motoro que tem lá na Pode ter região diferença sul. pela conta Exatamente. do habitat, né? Diferença genética já, entendeu? Pelo fato das populações estarem tão Já não distantes, né? seria o caso de catalogar como uma nova espécie ou Tá em- subespécie ou não? Porque esse negócio de espécie, muito dentro da complicado. biologia, É existem complicado. diferentes tipos de conceitos de espécie. Entendi. Mas geralmente, quando a gente vai catalogar uma nova espécie, hoje em dia também já se faz muitos os trabalhos na parte de biologia molecular, Exato. que é justamente para ver linhagem genética, saber a idade a idade genética, Histórica, né? dessa espécie, ver o quando ela está distante. Exatamente. Uma da outra, entendi. Agora a gente vai para mais um intervalo, mas não saiam daí, a gente volta já. Estamos de volta e agora eu queria perguntar um pouco sobre os impactos das mudanças climáticas. Por exemplo, a gente tem tido nos últimos anos estiagens muito severas e cheias muito severas também. Isso impacta o habitat e a vida da raia de água doce? Olha, com De que toda forma? certeza, porque o ciclo reprodutivo das arraias está relacionado ao nível hidrológico dos rios, né? Então, se tem essa mudança no gradiente, né, dessa flutuabilidade do nível das águas, então vai afetar a reprodução, vai afetar a questão do comportamento desses indivíduos de forrageamento, né, de procurar alimento. Agora, como que vai afetar? A gente não sabe ainda. Não se A sabe. gente não sabe se essas altas temperaturas, se esses eventos de hipóxia, né, ou apóxia, que é a O que seria isso? falta de oxigênio, Ah. né? A gente não sabe como que isso afeta a saúde das arraias de água doce. Porque também é muita coisa acontecendo simultaneamente. Porque além dessa questão das variações de oxigênio ali, vai ter também a disponibilidade de recursos. Então, possivelmente também vai diminuir os animais para ela poder caçar, para ela poder forragear. Assim como outras espécies. Assim como outras Outros espécies. Outros animais. Aqui na região a gente tem muitos estudos de como que as mudanças climáticas vão afetar, por exemplo, peixes comerciais, como por exemplo o tambaqui. A gente sabe que o aumento da temperatura vai ocasionar danos genotóxicos, dano nas brânquias, no fígado, mas a gente não sabe nada ainda de arraia de água doce. É uma lacuna que ela vai ser preenchida uma hora ou outra. Nesse sentido, vocês acham que falta pesquisas aqui na região para entender o comportamento, o ecossistema em que as arraias vivem? Que tipo de estudos vocês acham que ainda existe essa lacuna? Olha, pesquisa sempre vai faltar. Sempre vai A faltar. gente nunca vai saber tudo. A gente nunca vai saber tudo. Mas eu acredito que existem coisas que são mais... acho que questionamentos mais... Urgente. Não sei se é urgente essa palavra, mas por exemplo, pensando às vezes na questão de aplicabilidade, por exemplo, ainda falta bastante pesquisas nessa parte de bioprospecção, de descobrir o que nós temos ali, que aquele animal produz, que vai ter um retorno para nós. Por exemplo, a gente sabe que no Acre o pessoal consome banha de cobra com banha de arraia para doenças inflamatórias, existem garrafadas. Já vi relatos de ribeirinhos que fazem garrafadas com ferrão para tratar AVC. E não se sabe. A gente vê. Certo, não. O conhecimento que a gente tem ainda é muito ainda do saber popular. E a gente não sabe o que está envolvido nisso. A gente, por exemplo, sobre essa questão regenerativa, pode ser que a gente esteja de frente para sei lá, uma nova revolução farmacêutica, da mesma forma que foi o Ozempic. Não, mas, a gente falando brincando, mas às vezes é isso que acontece. Tipo, vai pesquisando, vai descrevendo, vai encontrando esse fenômeno e destrincha esse fenômeno. Para outras áreas, É porque né? nenhum estudo fecha nada completamente, né? O estudo do Lucas na verdade é pelo contrário, ele abre novas portas, né? Assim como o do Lucas, o meu Abre novos trabalho. questionamentos, né? Exatamente. O Matheus fez isso, ele observou isso, então eu posso pegar isso e ver se de fato
eu posso aplicar isso de alguma maneira? Acho que nessa questão da bioprospecção, né? A arraia, quando está regenerando tecido, ela secreta uma substância no muco que tem uma alta capacidade contra micro-organismos, uma ação antimicrobiana, né? E aí é só durante um determinado período inflamatório, que ela solta essa substância, né? Por que não observar, fazer uma bioprospecção, ver que molécula é essa, o nome, Nome, Mas, sobrenome. mas por que sobrenome. que ela solta? Ela solta isso que eu assim que tudo leva a crer. É um mecanismo celular imunológico na proteção contra patógenos externos no momento em que os tecidos subjacentes à pele, né, como por exemplo os músculos, a própria cartilagem, estão no momento delicado do reparo, né? Tá naquela fase De inflamatória. se regenerar. Isso, exatamente. Então, vou proteger os tecidos abaixo, então Soltam você essa exatamente. toxina. Mas ainda não se sabe para que serve. Não. Mas, É. A é gente porque observou o fenômeno. isso, porque tem um marcador histoquímico, né? Que ele vai marcar determinadas substâncias. E ele marcou que o Alcium Blue, na verdade, o Alcium Blue pH1, ele marca mucosubstâncias ácidas sulfatadas. E essas substâncias estão relacionadas na proteção contra patógenos externos, né? Então, por isso, tudo leva a crer que ela tem essa função. Aí agora é mais é, afunilar mais. Por exemplo, Exato. já descobriu Que ele ex- existe. que ele Exato. existe, a gente já deduziu o seu papel naquele evento. Agora, é, usar outras ferramentas e depois isolar essa ferramenta, isolar esse componente, porque de repente a gente pode estar presenciando o surgimento de um novo antibiótico. Sim. Porque peixe faz muito isso. Uhum. Peixes em geral, o muco, ele tem uma atividade protetora, Ele é. justamente para micro-organismos, para parasitas, para bactérias. O muco é considerado a primeira barreira imunológica dos peixes, né? Ele faz parte, assim, tem um artigo que fala, compõe a imunidade inata dos peixes, né? Então, não é de se assustar esses diferentes mecanismos que eles têm, né? Entendi. Você tinha comentado sobre as comunidades que utilizam ferrão de arraia para determinado tipo de enfermidade. Sabe me dizer outros que as pessoas usam? Que assim, é saber popular até então, né? A gente não tem essa Olha, comprovação científica. essa parte é muito voltado a parte etno da pesquisa. Apesar de eu me interessar muito, ainda não tive tanto essa oportunidade de ter tanto o contato com Contato. o ribeirinho. Mas uma coisa assim que a gente tende a fortalecer mais. Que aí é a ideia de virem novos alunos, outras áreas também do conhecimento, né? Não só as ciências biológicas, mas, por exemplo, as ciências farmacêuticas, a própria antropologia, por exemplo, a gente consegue Tentar entender essa relação, tentar entender né? essa relação daquela comunidade, ou daquela etnia, por exemplo, com aquele animal. Hoje em dia, a gente já tem algumas até lendas amazônicas envolvendo as arraias, e todas elas convergem muito para a questão do veneno, que é tipo aquele animal que Ah, tá. protege o ecossistema. Ah, entendi. Mas no sentido de proteger. Mas é que também ainda precisamos também de pesquisas étnicas, de pesquisas das ciências humanas, por exemplo, que elas Exatamente. também dão subsídios para nós, para compreender como funciona aquele mecanismo. Até para entender a importância do animal e não, sei lá, demonizar ele de Sim, certo Exatamente. modo. tanto é que nos artigos, o meu orientador sempre me ensinou bem assim, não fala de ataque. Não é ataque, porque a raia não tá ali atacando. Ela se Ela não protegendo, né? tá ferrando. Use acidente. Porque aqui de fato é um acidente. A pessoa tá ali, o banhista tá no seu momento de lazer e se acidentou com uma Não é que raia. a Um raia foi pescador lá. se acidentou com uma raia. Entendi. E ele não foi ferrado, porque a ideia de que a raia é um vilão, e ela não é um vilão, ela faz parte ali do nosso Aquele ecossistema ecossistema. e tem um papel ecológico importantíssimo ali. E qual é o papel ecológico da arraia aqui na região? Então, as arraias, elas são considerados mesopredadores, né? E ela vai
controlar as populações de invertebrados aquáticos, a controlar a população de peixes bentônicos. E esse é o papel principal dela, né? Ela é um mesopredador com baixa capacidade de predação, né? Baixas chances de ser predada, na verdade, né? A gente tinha falado nos blocos passados. Mas as arraias não têm só essa importância ecológica, né? As arraias vão ter também essa importância socioeconômica, sociocultural, né? Porque lá em Barcelos, por exemplo, elas movimentam a economia local, né? Elas são exportadas, importadas. Então, tem que olhar não só o âmbito ecológico, mas sim como que todo o ecossistema, né? Exatamente. Economia, Exatamente. cultura. A gente vê também as arraias também no místico dentro de músicas do festival folclórico, né? A própria música da Yara, ou da Yara já. A própria música do Pode Remar, né? Do Boi Garantido. Do Garantido, né? Da raia Então, ao ferrão. Tá inserido nesse contexto. Ela tá inserido no imaginário amazônico. Então a gente vai para mais um intervalo, mas não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta, a gente estava comentando sobre como a arraia ela é inserida nesse contexto cultural, socioeconômico, e você já tinha comentado anteriormente sobre a utilização dela no aquarismo. Existem espécies específicas de arraias no aquarismo? Como é que funciona esse comércio? Então, tem alguns padrões de raias que eles são muito chamativos, né? Padrão de coloração. Por exemplo, a Potamotrigon rex, que ela também é preta com umas manchas amarelas. Tem a Choroidere, que ela tem um padrão de rosetas desenhado sobre o dorso. Então, são animais que eles têm um alto valor. Por exemplo, você consegue encontrar no Mercado Livre ou então em lojas especializadas em aquarismo, tipo animais que podem custar de 2 a 3 mil reais. E como é um animal de água doce, você consegue, tendo as especificações para poder ter um animal ali seguido o bem-estar animal, você consegue manter em casa. É um animal que você também consegue treinar. É um pouco difícil, mas tem gente que tem essa habilidade de treinar um animal. Mas é possível comprar ela e levar para fora do país? Sim, mas só de que forma legal. Atualmente as arraias amazônicas, elas entraram no anexo do CITES, que é a conservação de fauna e flora, espécies de fauna e flora ameaçadas, né? Mas acho que vale ressaltar que são espécies específicas que entram nesse apêndice, nessa convenção. Por quê? Porque são espécies endêmicas, ou seja, que só ocorrem nesse local. Como, por exemplo, aqui na nossa região, a gente tem a Potamotrigon alacei, que ela é endêmica do Médio Rio Negro. Ela só ocorre naturalmente, como o Lucas falou, ali nas proximidades de Barcelos. E ela também, no último trabalho que teve, ela é a segunda espécie mais exportada. Então ela entra assim como Ela ameaçada? Não ameaçada ainda, mas ela foi incluída nesse apêndice para controlar as importações e exportações dela para o mercado do aquarismo, né? Mas eu posso citar outras espécies amazônicas aqui, como a Potamotrigon jabuti, Potamotrigon leopold, que é aquela raia preta com manchas brancas. Ela é a que tem um valor comercial mais elevado dentre as arraias, assim, pelo que eu tenho visto nos últimos tempos, né? Mas vai muito dessa questão do padrão de cores dela, né? Então... por isso que os asiáticos, por exemplo, eles importam esses animais e lá eles criam diferentes padrões. Porque quanto mais diferente o padrão, Exato. mais aposemática é a cor, mais chamativa é a cor, maior é o valor agregado. E aí uma coisa que eles fazem lá e nós não fazemos aqui. As arraias nem são de lá, nem são nativas de lá, né? Mas eles têm todo já a metodologia de reprodução deles, entendeu? Fazem reprodução, hibridização e exportam. Eles vendem a preços elevados. Agora aqui no Brasil, na nossa região, como o Lucas falou, né? Eles podem vender arraias aí a 3 mil reais ou mais do que isso. Mas quando você fala com um pescador, né? Ele vende a arraia muito mais barato que isso. Muito, né? Então, talvez uma maneira de treinar os ribeirinhos, os povos que estão presentes no interior, né? A cultivar arraias de água doce, reproduzir elas,
Talvez Tem seja, um manejo até... seja até uma maneira até de conservação, entendeu? Para não ter que ficar retirando indivíduos juvenis ou neonatos do ambiente que ainda não natural. tão no É, ápice. porque, por exemplo, é comum, às vezes, no momento ali da pesca, você pega. Chega no período reprodutivo. É comum o pescador ali pega o animal no anzol, quando ele bota o animal para dentro do barco, o animal faz ali um aborto e começa a eliminar, tipo, 15 15 filhotes de uma vez só. E por que que faz isso? É porque Como forma de tentar é uma que forma, ele é uma sobreviva? forma do animal sobreviver. Muitos outros animais também utilizam essa estratégia do tipo, eu vou aqui, eu vou sacrificar a minha cria porque eu posso reproduzir novamente. E é uma forma de pro predador distrair o predador, porque aqui eu estou lhe dando presas mais fáceis. Tipo, sabe aqueles Então, vídeos fofos de animais assim, tipo, oferecendo assim o filhotinho? Isso é um instinto de mate, não é mate, desculpa. Ele é oferecendo uma uma outra presa presa, mais a presa fácil mais fácil, porque eu posso sair dali e reproduzir reproduzir de novamente. E novo. ainda leva em consideração que as arraias demoram muito a atingir a maturidade sexual. Então Pois a é, pode levar fêmea. até 35 Exatamente. anos, né? Então a fêmea que já está lá apta para reproduzir, ela prefere abortar. Claro, tem o estresse, mas ela vai abortar e vai. Zero instinto materno. Zero. Zero. Elas não têm cuidado parietal. Nossa. Não tem, não cuidam da prole. De que forma que a ciência enxerga o aquarismo? É com bons olhos? Porque tem essa questão que você falou de descarte incorreto em outros países ou em outras regiões. Como é que esse aquarismo de arraias é feito aqui? Ele é de uma maneira ecologicamente correta? Eu acredito que o aquarismo, eu não sou engenheiro de pesca, foge muito da minha área de atuação. Mas eu acredito que é uma modalidade econômica que a gente, fazendo da maneira correta, podemos exercer. Existem as maneiras de você fazer uma pesca, de você também estar atuando com a conservação. Da mesma maneira que a gente tem a piracema para algumas espécies de peixes, onde você não pode pescar, sei lá, matrinchã em determinado tempo, não pode Período de pescar. defesa, né? Período defeso. Você pode criar uma estratégia voltada para elasmo branquios para que aquela atividade econômica possa ser desenvolvida. E possa ser rentável. Eu acho E que- possa que ser ao longo- rentável. Pega muito isso, né? Lá na Indonésia, eles têm toda a metodologia de como reproduzir, né? Tem até de inseminação artificial. E aqui a gente Não tem. tá nem engatilhando, ainda fica pegando o indivíduo de ambiente natural, né? Então acho que é uma coisa que precisa ser primeiro estabelecer como fazer para depois implementar. É porque os apetrechos de pesca, eles são muito estressantes. São. Imagine ser pegado pelo anzol, pelo espinhel. Pela Você própria colocou uma malhadeira. armadilha ali, você tá Ela ali fica preso. estressada, né? É um estresse. Então, você tendo uma fazenda de arraias, fazendo tanques redes, por exemplo, dando a devida manutenção, Enriquecendo o ambiente, né? enriquecendo o ambiente, dando a alimentação correta, é muito mais fácil e até vai ter um retorno maior para o ribeirinho Exatamente. ou para aquela comunidade do que simplesmente ficar pescando. A gente está chegando na reta final. Eu queria que vocês falassem um pouco da importância, de modo geral, da arraia de água doce para o nosso ecossistema amazônico, a importância da preservação, da conservação. Falassem com quem está ouvindo aqui o Igarapod. E até a importância para vocês na posição de pesquisadores, né? Eu acho que a gente pode usar uma analogia, né? Que se você pegar um quebra-cabeça, você tirar uma peça, ele não vai estar mais completo, não vai ter a figura como um todo, né? E não só para a raia, mas como para qualquer espécie, ela tem o papel ecológico dela naquele ecossistema. Então, se você tirar essa peça, se deixar de ter, né? Não é a mesma coisa, não tem um equilíbrio. E não só essa questão ecológica, também tem a questão que a gente abordou, né? A socioeconômica, sociocultural. Então, as arraias de água doce estão muito além do que só o indivíduo que vai controlar as populações de invertebrados e de peixes ali no Ela se ecossistema. integra ao Exatamente. E aí, o que é a raia para mim é onde tudo começou para mim na minha carreira acadêmica e eu espero que seja onde vai terminar também. Continuar trabalhando com eles e desenvolvendo novos estudos envolvendo esses animais também. E para mim, acho que o Matheus deixou já bem claro sobre
a questão da arraia para o ecossistema, mas respondendo agora, para mim, acredito que... Acredito não, né? A arraia, para mim, foi o animal que me abriu portas. Sim. E foi o que me fez me colocar onde eu estou hoje. Então, e é onde eu quero estar. Então, é com esses animais que eu vou seguir a minha carreira científica. Eu agradeço vocês terem topado participar do Garapod. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final, obrigada, Lucas. Obrigada, Samuel. Olha, a ciência está de portas abertas. Eu sou vinculado ao Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Hoje a gente tem o Bosque da Ciência, um ótimo lugar para visitação e um importante lugar para a popularização da ciência. Então, você que de repente é aluno do ensino médio, fundamental, que tenha esse interesse, dá uma olhada, venha conhecer o bosque, venha compreender mais um pouco que a ciência precisa de ajuda, né? Preciso de E pessoas interessadas, né? precisa de pessoas interessadas para trabalhar. E nós somos da região, nós somos os que mais conhecemos os animais, né? Então, e para você que está na graduação, venha na graduação, seja nas ciências biológicas, naturais ou nas agrárias, como a veterinária, a zootecnia, por exemplo, venha para a universidade, venha para a academia, né? E a gente tem nosso grupo de pesquisa ao qual a gente é vinculado, a gente tem o Instagram, gpmas.ufam, gpmas.ufam, e podem nos seguir. E lá vocês vão acompanhar muito dos nossos trabalhos. Tem nós aqui que trabalhamos com raias, mas também tem grupo com quelônios, com tartarugas, com jacarés e lagartos e outros animais silvestres aqui da nossa região. Mais uma vez, muito obrigada, gente. E aí a gente vai chegando ao fim de mais o Guarapod. Não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Amazon Site e Portal Amazônia, e conferir conteúdos exclusivos no site do Portal Amazônia. Tchau, tchau e até a próxima.